Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular o volume ocupado por um gás. Mas inicialmente é importante a gente começar a discussão diferenciando, ou lembrando dessa diferença entre gás ideal e gás real, em que o gás ideal, as moléculas, elas não enxergam umas às outras, então, portanto, elas não exercem forças intermoleculares e elas não ocupam volume. Essa é a premissa. Diferente dessa imagem do sistema 2 aqui, em que você tem a mesma quantidade de moléculas, só que num volume muito menor, você percebe que o contato é inevitável. Então, há sim forças intermoleculares e em função do volume ser menor, o volume da molécula também passa a ser significativo, passa a ser considerado. Quando esse sistema pode ser considerado um gás ideal, a pressão é calculada simplesmente pela lei do gás ideal. Então, isolando a pressão, RT pelo volume molar. Agora, quando o gás é real, e você não pode assumir aquelas condições de idealidade, precisa ser inserido um termo de correção do volume, ocupado pelas moléculas, e também um termo das forças atrativas, que faz com que haja uma redução na pressão daquele sistema. No primeiro momento, a molécula de um gás real, ela ocupa volume e tem forças intermoleculares, que precisam ser consideradas. Então, para um gás ideal, tanto o volume é desprezível, que as moléculas ocupam, quanto as forças intermoleculares que elas exercem, porque elas estão tão distantes umas das outras que praticamente não há essas forças intermoleculares. No gás real, não. Você tem que levar em conta o volume que elas ocupam e essas forças. Então, por isso que essas equações diferentes, equações de estados, elas podem ser escritas dessa forma genérica, diferido principalmente em relação ao cálculo das forças intermoleculares, tá? Um termo atrativo. Agora a gente tem um exercício muito simples, que é o cálculo do volume ocupado por 50 kg de propano, numa condição de 35 bar de pressão e 50 graus Celsius de temperatura em diferentes situações, considerando gás ideal ou equações de estado como Redlich-Kwong e Penn-Hobson. Para gás ideal, partindo da relação do PV/RT, isolando o volume molar, substituindo as variáveis, você chega ao resultado de 0,00768 metro cúbico por mol. Só que ele não quer o volume molar, você quer o volume daquela quantidade X de propano. Então, fazendo a relação da sua massa com a massa molar, podemos calcular que o número de mols daquele gás é 1.134 mols. Fazendo a relação desse número de mols com o volume molar, o volume do sistema, então, é 0,871 metros cúbicos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como a gente consegue resolver aquele exercício determinando o volume no IS. Então, criar um novo projeto, deixar marcado em engenharia de processo, como vocês já viram no outro vídeo, e vou inserir aqui a corrente de propano. Vou desmarcar a corrente da água, porque não faz sentido para a gente nesse momento, e confirmar. Eu só vou ter uma fonte, que é o próprio gás, nesse caso, com 4 graus de liberdade para serem preenchidos. Com a corrente adicionada aqui, eu vou começar a inserir as variáveis. Inicialmente eu tenho a informação que eu tenho 50 kg de propano. Eu vou considerar base de cálculo para 1 hora, tanto faz se eu ter esse valor em 1 hora ou como se fosse uma vazão máxima, tá? Outra informação que eu tenho é a temperatura, que é de 50 graus Celsius. Não preciso fazer a conversão para Kelvin, porque isso já automaticamente será feito no modelo. E a pressão, que é de 35 bar. Então eu venho aqui, mudo a unidade de 35. Falta agora indicar qual é a composição molar. Então a composição molar é 1, só tenho propano. E o meu DF ficou igual a 0, ou seja, eu posso realizar esse cálculo aqui. Mas antes disso, é importante vir em configurações e ver qual é o modelo que ele está utilizando. Então, inicialmente, o cálculo que a gente vai fazer é para Penn-Hobson. Tá? Eu vou deixar marcado Penn-Hobson aqui, que é o padrão, e dar um rodar. E aqui em cima você consegue ver qual é o valor do volume ocupado por aquele gás. Então, lembra que para gás ideal era 0,8, aqui para o propano, usando Penn-Hobson, é 0,1068. Se você fizer agora em configurações uma alteração na equação de estado para Redlich-Kwong, por exemplo, que é o que está pedindo no exercício, e rodar novamente, você vai ver que o valor alterou para 0,124, tá certo? Os resultados obtidos, então, mostram aqui essa proximidade, digamos assim, entre o volume calculado por Penn-Hobson e Redlich-Kwong, mais um distanciamento muito grande em relação ao gás ideal. Bom,
De volta aqui no Easy, só para fazer uma pequena demonstração do que seria um cálculo com uma pressão diferente de 35 bar. Então, se você mudar a pressão para 1 bar, e aqui deixa eu corrigir que eu deixei marcado como minha seleção. Então, a pressão está em 1 bar. Vamos refazer o cálculo agora, só para confirmar, ele deve estar usando Hadley-Cohn, que foi a última opção que a gente deixou marcado. Agora o volume é de 30,10 metros cúbicos. Então, eu tenho uma planilha do Excel aqui que tem os cálculos para Gasdeal, Hadley-Cohn e também Penn-Robinson. Lembrando que o inicial, né, com aquela pressão de 35 bar, dava um volume de 0,8. Então, se eu mudar a pressão aqui para 1 atm, ou 1 bar, vou colocar como se fosse 1 atm, vou arredondar esse valor aqui, mas não tem problema, serve para a gente avaliar isso, dá o volume de Gasdeal como 30,46 metros cúbicos, e a gente tinha aqui no Easy calculado usando Hadley-Cohn 30,10. Na questão da baixa pressão, os valores são muito próximos. Só que fazer isso de modo iterativo aqui no Excel, mesmo que você tenha uma planilha que facilite os cálculos, se você mudar a pressão aqui para 1 atm, eu teria que recalcular usando o solver. Então, é um processo que é mais lento, trabalhoso, digamos assim, e lá no Easy você tem isso muito mais prático, muito mais acessível, tá certo? Obrigado pela atenção, espero que tenha gostado e até um próximo vídeo.